Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, vai começar um vídeo agora e iremos ver o vídeo juntos e depois eu irei comentar utilizando a Bíblia, que esse tipo de situação é um pouquinho complicada, espiritualmente falando, e extremamente perigoso, tá bom? Espiritualmente falando, tá? Então vai começar o vídeo, até daqui a pouco. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Bom, acabamos de ver esse vídeo de um líder religioso e infelizmente muitas igrejas fazem o mesmo. Se você enfrentar a igreja, o que ela diz, o que ela acredita, você já é herege, você já é, como alguns falam, filhos do diabo, né? E entre outros adjetivos de insulto. Infelizmente acontece isso, certo? E vamos ver na Bíblia que líderes que pregam isso, eles não são de Deus e eles não estão acima da Bíblia. Quando você pega Mateus 4,4, diz assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até onde eu sei, e você sabe, a palavra da boca de Deus é a Bíblia. Não é o que o seu pastor acha, não é o que o seu pastor pensa, ou seu padre, ou seu bispo, não é nada disso. Ah, mas a igreja defende, azar da igreja. Nós temos que seguir o que está escrito. Nada mais, nada menos. Se onde você está, estão falando coisas, pregando coisa que está ao contrário da Bíblia, e a igreja defende isso, essa igreja tem falsas doutrinas. Não estou dizendo todas, mas tem. Correto? Atos 5:29 diz assim, porém respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E a minha maior prioridade na vida é obedecer a Deus. Os homens, a lei humana, eu obedeço, eu só não obedeceria uma lei humana se ela fizesse algo contra a lei de Deus. Se me mandasse fazer algo que é contra a vontade de Deus, eu não faria. Mas tirando isso, nós temos que obedecer a lei dos homens. Nós concordamos ou não, certo? Aí vem um ponto de Apocalipse 17. Muitas religiões se dizem verdadeira, certa, de Deus, os únicos salvos e assim vai. E devido a esse tipo de ideia, eles acabam imitando a mãe. Eu não vou citar nomes de denominações religiosas, mas por suas ações, pelo que eles pregam, são igualzinhas à mãe. Olha o que diz Apocalipse 17, 3, 4, 5 e 6. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor vermelha. Aqui está cor escarlata, mas vou falar vermelho para não ficar muito difícil. Estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, mulher em profecia representa igreja. Então, essa igreja de Apocalipse 17, ela é conhecida por ter uma cor vermelha. Ela está em cima de uma besta de cor vermelha e nela tem nome de blasfêmia, ou seja, a igreja blasfema contra Deus. Tudo que você acredita que é lhe ensinado, que é contrário à Bíblia, você blasfema o nome de Deus. Você blasfema a doutrina de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata é vermelha. E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. Essas abominações e imundícias da fornicação são regras, doutrinas contrárias à vontade de Deus, contrárias à Bíblia, contrária a tudo aquilo que Deus defende, tudo aquilo que Deus ordenou. Versículo 5.
Olha interessante o versículo 5. E na sua testa estava escrito mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Sabe por que na cabeça de Babilônia estava escrito mistério? Porque a principal doutrina de Babilônia é o mistério. E qual é a única doutrina babilônica, cristã, que é o mistério? Exatamente, a Trindade. Todo mundo que defende a Trindade já está dentro de Babilônia, sem saber. Por isso que essa cidade aqui, ela é a mãe, ela dá ordem, ela tem umas regras e todos o quem é mãe tem filho. Uma mulher só pode ser chamada de mãe se tem filho. Então aqui nós percebemos que essa igreja criou o mistério. Não é bíblico. A Trindade não é bíblica. Ela foi criada por 4 concílios. Estude um pouquinho. Vou colocar aqui embaixo o link que explica melhor sobre isso aí. Se ela é mãe, tem filho. Todo mundo que obedece Babilônia é filho dela. Então o que o padre disse? Você tem que ficar calado, você tem que aceitar o que a igreja prega. Se você não aceitar, você não é católico. Muitas igrejas são iguais. Você tem que seguir o que a igreja está pregando, o que a igreja está falando. Se você não segue, você não pode ficar na igreja. Você percebe que são filhas da Babilônia? É simples, irmão. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus. E eu vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Então, quem é de Babilônia vai perseguir aqueles que não aceitam as doutrinas de Babilônia. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam só a escritura, aqueles que mostram que a igreja está pregando errado, aqueles que mostram que a doutrina é errada. O que Babilônia vai fazer? Perseguir. Nesse caso aqui é nível de morte. Mas em países como o Brasil, dentre outros, não vemos ninguém sendo, tecnicamente falando, morto pelo evangelho. Não vemos. Mas tem difamação, tem calúnia. Olha, não fala com aquele irmão ali, olha, não assiste o canal dele. Eu já vi. Pessoas ficam falando mal dos verdadeiros pregadores pelas costas. A igreja manipula você para que você não tenha acesso a certos conteúdos, a certas explicações. Tudo isso é Babilônia. Então, irmãos, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Não seja enganado pelos falsos profetas, pelos falsos líderes que têm medo que você descubra a verdade. Essa é a nossa meditação rápida de hoje. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.